não fique tão visivelmente ali exposto. Não, eu deixei ali bem público. Por quê? Porque o canalha é o cara. E as mulheres, elas não podem aceitar essa carapuça. As perguntas que fazem para as mulheres: qual é a roupa, por que você estava, se relacionou. Para mim, não foi diferente. Delegada, você já prendeu ele? Você já, por acaso, prendeu algum amigo dele? Você já prendeu algum familiar dele? Quer dizer que o canalha, para praticar crime, precisa de uma provocação da vítima? Então, eu pude falar isso de um certo tipo. E agora você está dando oportunidade também nesse debate, que a gente fale, a vítima não é culpada, ela não dá ensejo. O cara vai praticar o crime porque é criminoso, acabou. Ou seja, tem que procurar, tem que falar. Então, por isso que eu tô falando de você. Você pegou e falou assim, eu coloquei meu filho. Você não colocou nada. Não, e é uma janela como vítima, você abre uma janela tão grande, que assim, uma das coisas que aconteceu foi no sofá da Luciana Gimenez, que eu falei assim pra Luciana, que a gente tava falando da traição. Eu tinha recém-separado, eu tava falando da traição, que eu fui traída nas minhas camas, né, no meu âmago, que é uma coisa bizarra. Na minha cama. Então, assim, uma coisa muito bizarra. Eu internada, eu traída nas minhas camas. E eu falei, e eu tava feia, né? Aí eu fui justificar, feia, deformada, doente. Eu fui justificar isso pra Luciana. A Luciana falou, mas todo mundo tem chance de ficar doente. Né? Qual é o prazo de validade de um ser humano? Como é que pode? Você casa com uma pessoa, Mari, por exemplo. Ela saúde vai ficar... na doença, né? É isso que eu ia falar, na saúde então da não doença. se justifica. E eu tava dando anuência à traição. Olha que coisa louca que deve acontecer isso, doutora. E principalmente a parte psicológica, né? Que deve acontecer isso com várias mulheres. Muito. Dela se sentir... Dela validar a traição. Ou justificar. Porque ela porque como eu tava muito fora do peso, como eu tava deformada, como eu tava com o rosto deformado, eu tava assinando pra ele como fala... Dando uma procuração. Como quer dizer? Nossa, a errada sou eu. Você estava dando salvo-conduto pelo comportamento dele. Você estava dando salvo-conduto para a prática do crime dele, porque ele podia praticar o crime. Aí a Lu falou, mas peraí, ele poderia ter ficado doente, podia ser o contrário. Sim. E se você fizesse, você seria julgada. Você teria direito de trair, então... Exatamente. Mas aí volta para a questão machista do nosso país. Tem aí uma questão da interpretação da mulher, né? Desse comportamento de traição. Não, você não estava... Olha só, não estava tão bonita, não estava assim, estava numa fase, estava vulnerável, então justifica a traição. Então existe isso ainda, isso é histórico. E aí, muitas mulheres. Se eles tiverem uma janela, comigo ele não teve janela nenhuma, mas se eles tiverem uma janela, eles entram por ali, fazem o ciclo da violência novamente, chegam, adoçam, etc, e continuam a relação. Comigo não teve mais oportunidade, nunca mais nem ouvi, graças a Deus. Mas recomeça, né? Recomeça. E tem mulher que fica pela traição, dá mais uma oportunidade. E tem um outro ponto. Às vezes, pela educação de avó, de família, passa assim, não é bom separação. Ainda existe isso. Claro não existe. É bom, existe muito. Já mulher solteira, muito, mulher com filho solteira péssimo. Releva isso. Releva. Não, mas eu ouvi isso. Mas eu ouvi isso. Como é que você com 2 filhos separada? O que vai ser de você? Gente, eu tô melhor do que nunca. Claro. Eu tô com 2 mulheres brilhantes. Eu tô solada, eu tô do lado de uma turma incrível. Eu tô vivendo um momento feliz da minha vida. Sempre dá pra recomeçar. E como que aquelas amigas falavam isso pra mim? Olha que incrível, as minhas melhores amigas. Eu tô falando de mulheres médicas, eu tô falando de mulheres incríveis, mulheres... Então, não... Dependente de classe social, de estudo, pelo contrário, às vezes as que mais falaram, as que mais que deram o caminho errado para que eu tomasse, eram elas, inclusive. Ah, imagina, mas você já fez a Playboy, mas ninguém vai te respeitar, você está separada, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, sim, já fiz a Playboy. E daí, né? Eu tenho uma construção de vida, eu tenho que ser respeitada. Você foi julgada. Tá vendo? Porque quando a gente fala em crimes de... E só um detalhe, doutora Raquel. Realmente, quando eu separei, isso é verdade. Essas amizades todas, os casais todos, todo mundo se afastou. É mesmo? Sim, eu perdi 100% das amizades. Aí a mulher tem que estar preparada a reconstruir a vida dela e recomeçar. Eu acho que uma das primeiras minhas amigas foi a doutora Valéria Scaranzi, Raquel Galinatti. Eu fui conhecendo mulheres muito brilhantes, inclusive, muito você foi no meu casamento. Olha, acho que foi a primeira festa que eu fui. Casei com 44 anos, 2 anos atrás. Primeira festa que eu fui e o primeiro casamento que eu fui na vida. Depois da pandemia. É mesmo? Eu nunca fui. É engraçado porque a gente fala do machismo, do agressor e etc. Você vê, o machismo, infelizmente, todos nós temos. Porque uma mulher, ela tem uma demonstração de machismo quando ela se sente culpada porque um relacionamento não deu certo. Sim. Ela não vê que, de repente, não deu certo porque a culpa não é dela. Ela se sente inferior, ela se sente... Né? Todo ela se esvazia, mundo, né, doutora? Eu me esvaziei. E você vê que... do ciclo de amizade. Não, mas esses seus conselhos vieram de mulheres. De mulheres. E o machismo não veio do homem, veio de mulheres. Então, assim, mulher. a gente tem que romper diariamente o machismo... Enraizado. E julgamento de outras mulheres.
Se eu fizesse aqui enquete com vocês, a gente ia ter 1000 histórias de mulheres que a gente julgando muito. Nossa, mas até... também, né? Também, tal. Você conseguiu isso pela beleza. Você não sei o quê. Às vezes, assim, até diretamente. Você tá... Inconscientemente Inconsciente ou indiretamente, ou através de olhares. Nem quer atacar. Fala isso como verdade, né? A gente tem que colocar isso como característica de pessoas, né? A gente não pode ficar diferenciando.